Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Nesta terça-feira tem Vasco e Vila Nova, e o Vasco pode entrar pela primeira vez no G4 da Série B. Você tá ansioso, vascaíno? Pois, eu vou diminuir um pouquinho a sua ansiedade e vou trazer todas as informações sobre o jogo Vasco e Vila Nova, escalações, vamos trazer curiosidades, estatísticas, vamos falar também sobre o árbitro do jogo. Olha, olho nele, já é o terceiro árbitro que teve problema com Lisca, consecutivo, escalado para jogos do Vasco. A gente tem que ficar de olho porque ele teve um problema, a gente vai falar sobre isso aqui. Teve um problema com ele lá com Lisca no início do ano. Vamos falar também sobre salários. Pingou salário no Vascão e a gente vai trazer as informações sobre isso e também sobre Caio Lopes. Surgiu a informação que Caio Lopes estava indo para Chapecoense. O Vasco falou sobre isso e a gente vai trazer as informações aqui nesse vídeo. Então você já viu, tá recheado de notícias, tá recheado de tudo aquilo que envolve o Vasco da Gama. Então se eu fosse você, meu amigo, sentava aí, olhava a sua TV, botava o seu fone no ouvido e assistia até o final, porque você vai ficar muito bem informado. Tudo que você precisa saber sobre o jogo e outras informações aqui nesse vídeo. Então, sobe a vinheta. Fala, torcedor, estamos iniciando o nosso vídeo. Amanhã tem Vascão, amanhã a gente já sabe, né? Tem pré-jogo, viu? O jogo é às 9h30, então aqui às 8h20, às 20h20 estaremos ao vivo para trazer todas as informações de Vasco e Vila Nova para vocês, escalação, bater aquela resenha, falar o que se espera do jogo. E também deixo o meu recado aqui para você que está sempre junto com a gente, meu agradecimento. O que vocês têm feito pelo Comentário nessa última semana, meu amigo, é surreal. Nós perdemos o nosso canal, o nosso antigo canal, vocês estão dando uma força enorme. E eu volto a dizer aquilo que eu já falava há um ano atrás. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela força, todo mundo que está compartilhando, nos ajudando. Estamos voltando e voltando mais forte, e isso é por causa de vocês. A gente está aqui para trazer todas as informações do Vasco, resenhas, análises. Nosso canal tem uma pegada meio diferente, né? Para quem está chegando agora e não conhece, a gente faz análise, a gente traz informações também, mas sobretudo a gente comenta, é um Comenta Léo. Então será um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, aperte esse botãozinho aqui que tem o nome, inscreva-se, se inscreve, porque você é muito bem-vindo aqui no Comenta Léo. Então vamos falar, né, sobre Vasco da Gama, porque eu já conversei demais e eu vou começar com notícias rápidas, rapidinhas do Vasco da Gama, porque hoje surgiu a informação que o Vasco quitou o seu salário aí do mês de julho. Já era uma informação que se esperava, desde o sábado já vinha esse burburinho que o Vasco pagaria funcionários e jogadores, e o Vasco quitou todos os salários CLT daí dos funcionários e também dos atletas. E também a parte daquele acordo com os 186 funcionários que foram demitidos aí no início da gestão Jorge Salgado. Lembrando sempre, o mês no Vasco ele se encerra no dia 20. Isso é um acordo que foi feito aí entre Vasco e jogadores há muito tempo. Isso permanece com a nova diretoria. Então, por isso, o Vasco tinha aí pouco mais de 19 dias de salários atrasados. Não um mês, como muitos imaginavam, porque o Vasco vence seu dia aí no dia 20. Então tá todo mundo aí com salário pago, todo mundo tranquilinho aí no Vasco da Gama. É muito bom ouvir isso, né? Outra informação também para vocês. Hoje surgiu uma informação muito forte que o volante Caio Lopes estaria aí recebendo uma sondagem forte da Chapecoense. E o Vasco, em contato com a galera do Papo na Colina, que foi procurar saber, e faz um trabalho muito bom também, negou qualquer que seja a negociação com o time da Chapecoense e frisou aí que Caio Lopes está focado no Vasco, inclusive concentrado para o jogo contra a equipe do Vila Nova nessa terça-feira. E sobre esse jogo, meus amigos, agora você vai saber tudo. Vamos trazer todas as informações desse jogo, porque o Vasco vai enfrentar a equipe do Vila Nova às 9h30, às 21h30, lá em São Januário. É um jogo importantíssimo, pode marcar a entrada do Vasco pela primeira vez no G4 do Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem dois jogos aí entre times que estão ali próximo ao G4, o Náutico enfrenta o Sampaio Corrêa e quase não sai, viu? E o time do Avaí enfrenta a equipe do Guarani. O bom para o Vasco é o empate desses dois times aí, porque o Vasco pode encostar e pode até entrar no G4. O Vasco tem 25 pontos, o Avaí tem 27, o Guarani também tem 27 pontos. Então o Vasco está de olho, porque ganhando a equipe do Vila Nova, o Vasco entra pela primeira vez no G4 e também tem a primeira sequência de 2 jogos, 2 vitórias com o Lisca. Lembrando que o Vasco tem 2 vitórias e 2 derrotas com o Lisca ainda não empatado.
Patu. E o Vasco, meus amigos, deve repetir a sua escalação, deve repetir a forma de jogar pela primeira vez com o Lisca no comando técnico contra a equipe do Vila Nova. Já tô querendo fazer o Vasco voltar lá pro final da rodada, já tô querendo subir o Vasco já. Mas enfim, o Vasco enfrenta o Vila Nova e deve ter somente uma mudança. Daniel Amorim no lugar do suspenso Germán Cano. Deve ser a única novidade. O resto do time deve ser o mesmo, com Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan, Zeca, e no meio de campo com Rômulo, Juninho, Sarrafiore, e à frente aí com Léo Jabá, também Morato e Daniel Amorim entrando no lugar do Germán Cano. E o que é que acontece? 2 jogadores estão de volta aos relacionados. O jogador Galaça, que sentiu um pequeno desconforto, né? Foi poupado da viagem para Salvador e fez certo, né? Porque o campo estava pesado. Se o Galaça joga, provavelmente poderia ter alguma lesão. E Hernando também deve voltar aos relacionados, mas não significa que serão titulares, até porque o time agradou o Lisca. Então Miranda deve permanecer na zaga. Outros jogadores continuam fora: Bruno Gomes, Michel e Riquelme continuam em recuperação. O Vasco também busca uma identidade. É um Vasco que fez um jogo muito bom defensivo contra a equipe do Vitória e busca esse jogo contra a equipe do Vila Nova se afirmar como um time que vem aos poucos evoluindo muito com o Lisca. O Lisca já disse que quer ganhar os 4 jogos aí. O Lisca já falou sobre isso e os jogadores aí compraram a ideia do Lisca para ganhar esse jogo. Agora trazendo informações sobre o juiz, o árbitro do jogo. O árbitro do jogo, eu vou até fazer aqui uma pequena cola, que é o cara que já teve uma polêmica com o Lisca, é o Felipe Fernandes de Lima. Ele teve um problema com o Lisca na final do Campeonato Mineiro, entre América e Atlético Mineiro. Teve um pênalti lá, claro, para o América, aos 47 do segundo tempo. O juiz foi pro VAR e não marcou. O Lisca chamou ele de pipoqueiro, deu uma grande polêmica. E agora o Felipe vai apitar esse jogo entre Vasco e Vila Nova. Então, olho nele, né? Porque a gente já viu, já tivemos Daronco, que teve problema com o Lisca lá atrás, já tivemos também o Voada, que também já teve problema com o Lisca anteriormente, e agora o Felipe, né, o Felipe Fernandes aí, que também já teve problema com o Lisca anteriormente na final do Campeonato Mineiro. É o 3º árbitro consecutivo que teve problema com o Lisca e que é escalado para o jogo do Vasco da Gama. Um pouco, parece uma coincidência, né? Que coincidência, né? 3 árbitros tiveram problemas, não apitaram o Vasco esse ano, não apitaram a Série B esse ano, e aí acaba apitando o jogo com o Lisca, né? Enfim, espero que ele apite corretamente. Outra informação muito importante: o time do Vila Nova vai enfrentar o Vasco, vem de uma derrota contra a equipe do Sampaio Corrêa e deve repetir a sua equipe com 3 zagueiros. O técnico aí, o Igor, né, do time do Vila Nova, falou também que o Vasco vem se fortalecendo defensivamente, que ele vai buscar aí os erros do Vasco para poder fazer uma boa partida e repetir aquela partida que eles fizeram contra a equipe do Guarani, surpreendendo a todo mundo, dando 4-1 no Guarani, mas perderam no último jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. O retrospecto entre Vasco e Vila Nova é muito bom para o Vasco. O Vasco, em 11 jogos, venceu 8 vezes o Vila Nova. Teve um empate e somente 2 derrotas. No Vila Nova tem um velho conhecido do Vasco, o Kelvin. O Kelvin é aquele jogador que passou pelo Vasco em 2017. Inclusive deu passe para o gol lá do saudoso Thales na Copa do Brasil em 2017 contra a equipe do Vila Nova, no Serra Dourada. Está aí do lado do time vermelho lá, a equipe do Vila Nova. Esse jogo terá transmissão exclusiva pelo Premier FC, o pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco busca chegar aos 28 pontos. O Vasco busca, lembrando, o Vasco está a 5 pontos do líder Náutico e do Coritiba, que está em segundo colocado. Então, é muito importante essa vitória. Lembrando que o Náutico não vem em uma situação tão boa, o Coritiba veio aí de também resultados que não foram tão bons. Então, é a oportunidade. Como a gente já falou, o Vasco tem que começar a embalar neste momento. E esses 4 jogos são muito importantes para o Vasco da Gama nas pretensões do campeonato. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Espero vocês amanhã no nosso pré-jogo. Valeu, galera!